Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Está começando o podcast Rádio Ciência, popularização da pesquisa na região do Alto Solimões, criado para difundir, atualizar e informar a sociedade da região sobre ciência, pesquisa, tecnologia e inovação. Eu sou Kátia Franco e neste episódio vamos falar sobre os projetos Plano de Implantação e Operação de uma Cooperativa de Catadores de Materiais Recicláveis no município de Tabatinga, Amazonas. Projeto aprovado no edital número 003/2020, PAINTER-FAPEAM. Também abordaremos o projeto Resíduos Orgânicos Domiciliares, produção de insumos para agricultura familiar através da utilização de biodigestor por uma associação de catadores de materiais recicláveis do município de Tabatinga, no Amazonas. Projeto aprovado no edital número 008/2021, PROSPAM-FAPEAM. O professor Maxer Antônio Colares Batista é o nosso convidado de hoje, ele que é graduado em Engenharia Florestal, mestre no ensino das Ciências Ambientais, professor no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas, IFAM Campus Tabatinga, residente e atuante há 14 anos na nossa tríplice fronteira do Alto Solimões. Seja muito bem-vindo, professor Maxer Batista. Vamos falar já sobre o primeiro projeto, professor, denominado Plano de Implantação e Operação de uma Cooperativa de Catadores de Materiais Recicláveis no município de Tabatinga. Do que se trata, professor Maxer? Bom, primeiramente agradecer o convite em participar desse momento tão importante para a ciência no Alto Solimões. Como bem você me apresentou, já estou há 14 anos na região e eu tenho muita alegria em poder contribuir de alguma maneira com nossos projetos que possam buscar soluções para questões tão preocupantes para a nossa cidade. Então, esse projeto ele tem como objetivo organizar esse grupo de trabalhadores que desenvolvem essas atividades atualmente no lixão da cidade de Tabatinga. Então, buscar uma maneira que eles possam se organizar, se formalizar e, através disso, buscar os seus direitos que estão previstos na legislação, inclusive. E isso pode fomentar, inclusive, a geração de emprego e renda aqui para o município. Não ficar somente voltado para esse grupo de trabalhadores, mas sim circular a economia voltado para os resíduos recicláveis do município. Entendi. Professor, e o que o motivou a trabalhar com este tema? Bom, o primeiro que nos motivou foi essa questão ambiental. Sim. Sou professor do curso de Meio Ambiente no IFAM Campus Tabatinga, então sempre discutimos esse problema da geração de resíduos sólidos urbanos. Então, a problemática da contaminação do lençol freático, do solo, da emissão dos gases em decorrência da decomposição desses resíduos, sempre nos chamou muita atenção. Outro ponto, a dificuldade que as instituições locais têm também de procurar solucionar esse problema, que é o descarte inadequado dos resíduos gerados no município. Mas a questão social não poderia ficar de fora. Então, sabemos que existem esses trabalhadores, que são os catadores de materiais recicláveis, e que todos os dias estão no lixão procurando produtos que são descartados por outras pessoas. Então, às vezes a sociedade acaba desconhecendo essa atividade, mas é uma atividade muito importante. Eles exercem um papel muito importante para a sociedade como um todo, mas infelizmente ainda são invisibilizados pelo poder público. Então isso também nos motivou. Então, e pensando nesse contexto todo, a questão social, a questão ambiental, que o nosso grupo de pesquisa desenvolveu esse projeto para buscar auxiliar nesse processo de organização e formalização desse grupo de trabalhadores. Vamos falar das etapas, então, do projeto, né? Em que passo estão, professor Maxer? Bom, para a gente conhecer melhor como elaborar esse plano, nós dividimos o projeto em algumas fases. Então, a primeira fase dele foi traçar o perfil socioeconômico desses trabalhadores que desenvolvem suas atividades no lixão da cidade. Uhum. Então, o que é esse perfil socioeconômico?
identificar quantas pessoas trabalham atualmente no lixão, a composição dessas famílias, o que elas catam e, principalmente, para quem elas vendem e quanto isso gera de renda para as famílias. O segundo passo é com relação à composição gravimétrica. O que seria a composição gravimétrica? É você identificar item por item, caracterizar aquilo que está sendo descartado. Se é plástico, se é papelão, se é resto de comida, tudo isso tem que ser separado, pesado e vai gerar um resultado onde nós podemos identificar o que de fato está indo para os catadores e sendo utilizado como fonte de renda. O outro ponto que nós destacamos também no projeto foi com relação ao levantamento logístico. Então, se tem pessoas que comercializam esses materiais recicláveis, nós procuramos compreender e fazer esse levantamento para onde é comercializado isso, porque sabemos que em Tabatinga não existe indústria recicladora. Então, todo esse material que é separado e que é comercializado, ele precisa ser transportado para uma indústria fazer esse processo que Tabatinga não tem. Então, é importante porque se o grupo se organizar em associação, eles precisam compreender que isso há um custo também nesse transporte desses materiais. E a última etapa que nós consideramos o desafio até maior é essa parte da constituição da associação. Por quê? Essas famílias, em sua grande maioria, já estão trabalhando nesse local, que é o lixão da cidade, há 32 anos. Então, há 32 anos, há uma luta diária dessas famílias em busca de sobrevivência. Se existe uma legislação que prega que já tem incentivos públicos para atender a esses trabalhadores, por que ainda não se organizaram? Então, o desafio é justamente conversar com essas famílias e entender qual é esse processo que dificulta na sua organização e que acaba fazendo com que eles não consigam alcançar as políticas públicas destinadas para esse público. Então, procuramos dividir nessas 4 fases esse projeto justamente para atingir os nossos objetivos finais. Entendido. E os resultados? Quais os resultados alcançados já pelo projeto, professor Max? Com relação ao perfil socioeconômico, quando nós começamos a visitar os lixões e apresentar o projeto, principalmente para outras instituições parceiras, algumas acabavam comentando que em Tabatinga seria muito difícil você constituir uma associação de catadores, porque a maioria das pessoas que frequentam a área do lixão são de estrangeiros, certo? Então, por conta de estarmos na tríplice fronteira com Peru e Colômbia, acreditava-se que a maioria desses trabalhadores são pessoas que vêm de outros países buscar alguma condição de vida melhor aqui no Brasil. Sim. E o que o perfil nos revelou? Que 51% aproximadamente são de brasileiros, certo? E 29% são de colombianos e o restante de peruanos. Ou seja, em sua grande maioria, são de brasileiros que procuram sustentar suas famílias através daquilo que coletam no lixão. O outro ponto que foi evidenciado com o perfil socioeconômico foi com relação ao gênero. Será que são mais mulheres? Será que são mais homens? Então, o que foi apontado para a gente nesse estudo? Que 72% são de mulheres que trabalham ali. E o que mais nos chamou a atenção, que a maioria dessas mulheres são mães solteiras. Então, elas tiveram que buscar algum meio de sustentar os seus filhos. Temos relatos de mães que já criaram filhos e já estão criando netos com a renda que se obtém dessa atividade ali no lixão da cidade. Então, isso foi algo que nos chamou muita atenção, tanto com relação à nacionalidade e com relação à força de trabalho feminina
que existe ali naquela área do lixão de Tabatinga. Então, esse foi um dos dados muito interessantes que nós podemos levantar em campo, né? Com relação à outra fase do projeto, que é a composição gravimétrica, isso também nos chamou muita atenção, porque nós percebemos que Tabatinga trabalhava-se com estimativas que... Parar um pouquinho, tá bom? Sim, professor. Com relação à composição gravimétrica, é outro fator que nos chamou a atenção. Tabatinga sempre trabalhou com estimativas de geração de resíduos. Então, quando fazíamos esse levantamento junto aos órgãos ambientais municipais e até mesmo estaduais, nós tínhamos uma projeção que cada habitante gerava em torno de 0,9 quilo de resíduo dia, ou seja, 900 gramas. Isso é considerado, em uma tabela que é utilizada para ver o porte das cidades e a quantidade de resíduos gerados, que Tabatinga gerava resíduos comparado com uma cidade grande, ou seja, uma cidade acima de 500 mil habitantes. E nós sabemos que na cidade de Tabatinga, revelado pelo último censo, temos em torno de 48 mil pessoas aqui na área urbana. Sim. Certo? Uhum. Então, isso era assustador você ver essas estimativas. E aí vinham algumas explicações, como a questão da área de fronteira, o fluxo de turistas, de pessoas que circulam na cidade e tudo mais. E a composição gravimétrica ela nos trouxe o seguinte, que atualmente cada habitante no município de Tabatinga gera em torno de 0,74 quilos dia, ou seja, aproximadamente 750 gramas de resíduos diariamente. Então, isso já reduziu em torno de 200 gramas aquilo que se estimava. Entendi. Uhum. Parece ser pouco, mas isso quando você trabalha na questão da gestão dos resíduos e do gerenciamento, isso tem um custo muito alto. Nas projeções, por exemplo, de instalação de um futuro aterro sanitário. Esses dados são importantes justamente para esse tipo de planejamento. Então, o projeto ele se propôs a fazer essa gravimetria pensando no quê? O quanto é gerado de resíduo. E quais são esses tipos de resíduos? E desses tipos de resíduos, quais são os recicláveis que podem ser utilizados pelos catadores? Uhum. Mas, além disso, também gerar um dado que vai servir para o poder público planejar as suas ações futuras. Então, 30% do resíduo gerado na cidade é de resíduo orgânico. É considerado baixo se comparado com outras cidades, que geralmente 50% do resíduo gerado nas cidades é de orgânico. E aqui Tabatinga 30%, foi o que nós encontramos. 50% podem ser recicláveis. Porém, atualmente, somente 6% desse material é reciclado, é utilizado para reciclagem. Ou seja, que é catado e que é direcionado para uma indústria recicladora. Então, nós vemos que nós temos um potencial muito grande, ainda se perde muito de produtos que podem ser reciclados, mas que, infelizmente, por falta da coleta seletiva, isso acaba se transformando em rejeito. O que é o rejeito? O rejeito é aquilo que já misturado com o produto contaminante não vai mais servir para a reciclagem. Isso tem que ser destinado para um aterro sanitário. Então, foram dados muito importantes para o nosso projeto, pensando na organização dos catadores e principalmente servir de subsídios futuros para o município planejar a construção de um aterro sanitário. Professor, quais os desafios encontrados durante o projeto e como está a associação hoje? Bom, a parte mais desafiadora para nós foi com relação ao levantamento dessas informações em campo. Eu disse anteriormente que essas famílias já trabalham em torno de 32 anos no lixão. Sim. Então não é fácil você chegar como um forasteiro no ambiente de trabalho dessas pessoas e buscar essas informações sem eles entenderem para que vai servir. Porque muitos deles nos falaram, olha, várias pessoas já vieram aqui nos entrevistar, pegaram nossas informações e a gente não sabe o que fizeram com elas.
Então, muitas pessoas acabam não querendo participar desse processo, que era aquela primeira parte do projeto, que é o perfil socioeconômico. Então, isso foi desafiador. Mas, felizmente, nós temos uma equipe que conseguiu, através da persistência também, como eu disse, foi um ano de trabalho dentro do lixão, eles conseguirem conquistar a confiança desses trabalhadores. Mas isso não foi muito simples. O outro passo é o entendimento desses atores sociais, que são os catadores, sobre a necessidade deles se organizarem. Imagina, eles estão há 30 anos, mais de 30 anos trabalhando dessa maneira, então eles sempre se faziam a pergunta, por que eu vou mudar agora? Né? Então, é um processo longo de sensibilização, para poder eles procurarem compreender a necessidade de se organizar ou em cooperativas ou em associações. A outra parte é a sensibilização do poder público, porque se já estão há 30 anos encontrando essa realidade no município, o que houve para não conseguirem chegar a esses trabalhadores e levar uma alternativa de buscar melhores condições de trabalho para esses trabalhadores, certo? A outra que nós estamos enfrentando atualmente, que é o passo do trabalho que está sendo executado, é a parte burocrática. Se eles decidiram se formalizar, se organizar em associação, é necessário passar por algumas etapas burocráticas, como registro em cartório, geração de ata. Então, muitas dessas famílias, elas não têm um ensino formal completo. Entendi. Então, é necessário trabalhar com capacitações, foi necessário fazer isso, e felizmente conseguimos chegar a esse ponto de capacitá-los e eles estarem nesse processo de formalizar junto à Receita Federal para conseguir o seu CNPJ como uma associação de catadores de materiais recicláveis aqui do município. Quantas pessoas compõem essa associação, professor? E o local de funcionamento também? Na Assembleia de Constituição dos Catadores, Sim. 18 pessoas foram as fundadoras nesse processo inicial. Sim. Eu ressalto que não são 18 catadores que desenvolvem essas atividades no lixão. São mais de 60 pessoas. Ao longo desse ano, nós temos uma quantidade que varia muito ao longo do ano. Então, é sazonal. Por exemplo, no mês de dezembro, até meados de janeiro, nós encontramos em torno de 120 trabalhadores ali, catando. Quando chega em meados de maio, aproximadamente, esse número reduz bastante. Mas nós temos uma média de 65 trabalhadores ao longo do ano no lixão da cidade. Então, 18 pessoas se propuseram a aceitar esse desafio. E, atualmente, mais 20 pessoas já se cadastraram, que estão aguardando a próxima assembleia para virarem associados. Ou seja, 58% desse público já está aderindo a esse processo de associação. Então, são pequenos passos que estão sendo dados por eles e que nós já estamos conseguindo ver resultados nesse processo de construção. Tá? Professor, e onde funciona? Atualmente, eles não têm uma sede. Por quê? Esse processo de constituição, eles conseguirem um local para instalar suas máquinas, para receber aquilo que a população pode separar, é necessário eles terem um CNPJ. Entendi. Para poder chegar junto ao poder público, a outras instituições, ou até no setor privado, para conseguir esse espaço. Mas sem o CNPJ você não consegue firmar nenhum tipo de contrato. Mas acreditamos que em breve eles estarão já com um local próprio para receber esses materiais. E atualmente, infelizmente, ele ainda desenvolve essas atividades lá no lixão. Mas uma das propostas, um dos objetivos desse projeto é que, quando houver esse espaço, que todos esses catadores consigam estar nesse galpão apropriado, que eles possam desenvolver suas atividades de uma maneira salubre, de uma maneira mais humana possível.
Professor Max, vamos então falar do segundo projeto denominado Resíduos Orgânicos Domiciliares, produção de insumos para a agricultura familiar através da utilização de biodigestor por uma associação de catadores de materiais recicláveis do município de Tabatinga, no Amazonas. Do que se trata esse trabalho, esse projeto, professor Max? Bom, esse projeto ele veio com uma continuidade do primeiro. Entendi. Então, envolvendo novamente esse grupo de trabalhadores que são os catadores. Uhum. Mas quando a gente fez o perfil, a composição gravimétrica dos resíduos, nós identificamos que há uma quantidade considerável de material que é descartado e que está contaminando o solo, que está contaminando o lençol freático e gerando gases do efeito estufa que são prejudiciais para todo mundo, né? Então, foi pensando nessa possibilidade que desenvolvemos esse outro projeto, onde seria a aquisição de biodigestores para a geração de energia para esses catadores desenvolverem suas atividades nos galpões e, consequentemente, aquilo que não vai ser transformado em gás, que são os efluentes, poderem ser aproveitados para a produção de alimentos, ou seja, insumos para a agricultura familiar. Em outro momento eu questionei para o senhor sobre o nome e eu fiquei curiosa para saber o que é um biodigestor. O biodigestor é um equipamento onde você pode utilizar todo e qualquer tipo de resíduo orgânico e, através de bactérias que vão se alimentar desses resíduos orgânicos, ela vai conseguir gerar o gás através desse processo da decomposição. Entendi. E esse gás, ele é aproveitado, ele é acondicionado num cilindro e desse cilindro ele é destinado através de tubulação para um fogão. E isso se transforma em um gás, onde as pessoas podem utilizar para manipular os alimentos, cozinhar, no caso. Ou seja, há uma série de possibilidades de aproveitamento desse gás. Então, é um equipamento que a gente acredita que vai servir muito para a Associação dos Catadores e, principalmente, servir também como modelo para outras associações. Sim. Que possa ser instalado em outras comunidades, se for a necessidade daquele público. Falando do projeto, professor Max, o que o motivou a trabalhar com este tema? O primeiro que nos motivou foi buscar uma solução para essa quantidade de resíduos orgânicos que é destinado para o lixão atualmente. Sabemos que outros materiais que são recicláveis, como alumínio, papel, papelão, plástico, a indústria pode receber esse material. Mas os resíduos orgânicos você não consegue transportar. Sim. Então, por que não aproveitar no próprio município? Então, foi pensando nisso que nós elaboramos esse projeto justamente para atender a esse grupo de trabalhadores. Além disso, pensar na possibilidade que, com esse aproveitamento, você vai estar mitigando aquele processo de contaminação de todo o ambiente, né? Lençol freático, solo, etc. Então, esses foram os pontos principais. E, além do mais, gerar economia, gerar renda para esses trabalhadores. Porque esse biofertilizante, que é resultado dos efluentes do resíduo orgânico, ele pode ser utilizado também como insumo na agricultura familiar, que vai substituir aqueles adubos convencionais que nós conhecemos. Entendido. E as etapas desse trabalho, desse projeto, em que estão? Bom, nós estamos na etapa de pesquisa, de testes. Sim. Por quê? É uma botija de gás. Então, se ela não tiver as orientações adequadas do equipamento, como ele funciona, qual o tipo de resíduo mais adequado, você não pode simplesmente entregar, tá aí o biodigestor e opera. Não. Então, ele está na fase de pesquisa. Esse biodigestor está instalado no IPHAN. Inclusive, é o único que existe daqui até Manaus, é o IPHAN que possui esse biodigestor. Então, estamos nos testes. Ele é fruto de outro tipo de pesquisa com nossos alunos que estão envolvidos. Em todos esses projetos, nós procuramos inserir os nossos alunos na pesquisa. Eles estão envolvidos diretamente.
E pelo fato do biodigestor estar instalado dentro da instituição, isso facilita muito. Então, nós temos 4 bolsas de iniciação científicas trabalhando em cima desse produto. Tá? Então, estamos na fase de identificar quais são os resíduos que podem acarretar algum tipo de problema para o sistema. Ou quais são os tipos de resíduos que geram uma quantidade de um gás que possa atender uma família em torno de 5 horas diárias. Entendi. Então, tudo isso são testes que nós estamos fazendo. E lá no final, nós queremos saber o quanto isso vai gerar de economia se comparado com uma botija de GLP atualmente. Ok. Professor Max Batista, obrigada pela ótima entrevista aqui no nosso podcast Rádio Ciência. Bom, agradecer o espaço, né? E principalmente agradecer aos nossos colegas do nosso grupo de pesquisa lá do IFAM, que é o GCAM. Então, são pesquisadores que diariamente estão trabalhando nos ajustes desses projetos, né? Não posso também deixar de mencionar o IFAM, porque sem esse apoio estrutural do IFAM, não conseguiríamos atender a esses 2 projetos, tanto no lixão quanto nesse do biodigestor, aos parceiros que sempre vêm contribuindo. Sim. Não conseguimos caminhar só. Sem o IFAM, sem IDAM, sem SEBRAE, sem a Prefeitura, sem a Diocese, sem a UFAM e agora recentemente não, que a gente já vem conversando há bastante tempo, com o Pactas. Uhum. Acreditamos muito que o Pactas vai dar uma mudança muito grande nesse processo de pesquisa que nós temos aqui na região. E também, principalmente, aos trabalhadores lá do lixão, em especial aos catadores de materiais recicláveis, que, conhecendo do jeito que nós conhecemos, só temos admiração pela luta que eles travam diariamente. Então, agradecer fortemente a eles abrirem a sua casa, o seu local de trabalho, para que nós pudéssemos compreender a situação deles e buscar maneiras de contribuir também e transformar essa realidade desses trabalhadores. Obrigada, professor. Acompanhe os episódios do podcast Rádio Ciência na página pactas.org, no canal do YouTube Rádio Ciência, no Facebook e no Instagram também. E no nosso próximo podcast vamos abordar o ensino de línguas. Obrigada pela sua atenção e até o próximo episódio do podcast Rádio Ciência.